Salve Maria, viva Cristo Reis. Aqui venho fazer mais uma afirmação, que é pura verdade. Que muitos católicos não têm coragem de professar, mas eu vou professar porque eu tenho pleno conhecimento e tem base na Sagrada Escritura. Você pode afirmar com certeza, Jesus Cristo é católico. Alguém vai dizer, mas como assim? Jesus Cristo é católico? Sim, Jesus Cristo é católico, porque ele é o fundador da Igreja Católica. Veja, Jesus nasceu judeus, viveu judeus. Mas aos 30 anos, quando ele é batizado no Rio Jordão, João Batista, ele segue a sua vida pública de pregação, ele escolhe 12 de entre os 72 discípulos, e desses 12, ele dá o nome de apóstolo e os envia à missão. Então, no final da sua vida terrena, da sua vida terrestre aqui entre nós, ele reúne os 12, sobe a Cesareia de Filipe, e lá ele pergunta, e vós, o que o povo diz a respeito do Filho do Homem? Um diz que é Elias, outro João Batista, outro Jeremias, alguns dos profetas. E Jesus pergunta, e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro responde, tu és o Messias, o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus diz, feliz é tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, mas meu Pai que está no céu. Isso eu te digo, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. E aqui uma citação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 16, e eu vou ler do 18 até o 19. Vou começar do 16. Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus então lhe disse, feliz és Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isto, mas meu Pai que está no céu. Jesus afirma, e eu te declaro, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão vencê-la. Eu te darei a chave do reino do céu, tudo que ligado na terra será ligado no céu, e tudo que desligado na terra será desligado no céu. Então, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Veja que é no singular, não é no plural. Ele não fala assim, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei as minhas igrejas. Ele não fala as minhas, no plural. Ele fala a minha igreja. Jesus Cristo só edificou uma igreja, só fundou uma igreja, e na qual ele morreu e deu a vida para nos salvar. Para fundar a igreja, é preciso duas coisas, é morrer e ressuscitar. Só que fez foi Jesus. Um dia perguntaram ao imperador Napoleão Bonaparte, imperador, o senhor domina o mundo todo, por que o senhor não fundou a igreja para a sua própria religião? Eu falei, eu não posso. E ele falou, por que você não pode? Por duas coisas. Primeiro, para fundar uma religião, precisa morrer na cruz. E a outra, ressuscitar. A primeira, eu não quero. A segunda, eu não posso. Então, não vou fundar religião. Então, observando que Napoleão Bonaparte não era tão louco assim. E Jesus, nasceu judeu e viveu judeus, mas fundou a Igreja Católica e por isso que ele é católico. Pode afirmar com certeza, Jesus Cristo é católico. É católico sim. E aqui não estou atacando nosso irmão protestante, não estou atacando quem é ateu, não estou atacando os céticos, não estou atacando os irmãos de matriz africana, religião matriz africana, não. Em realidade, para fundar a igreja precisa de duas coisas, morrer na cruz e ressuscitar. Só quem fez foi Jesus Cristo. E aqui você veja, tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Não existia ainda a igreja de Jesus. Existiam as prefigurações da igreja, como a arca de Noé, o povo no deserto, Moisés atravessando o mar vermelho. Era a prefiguração da igreja. Os hebreus, o judaísmo, eles tinham sinagoga, não era igreja. A igreja foi edificada por Jesus Cristo. No Antigo Testamento são as prefigurações. E nós observamos aqui, né? Tu és Pedro,
e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Então, ele singular. Jesus Cristo fundou a igreja sim. Jesus Cristo é católico. E observamos aqui em Lucas 10,16, o que é que Jesus nos fala. Não é? É muito fácil a gente entender a autoridade que Jesus deu aos apóstolos e a sua igreja. Vejamos aqui, Jesus diz assim, Lucas 10, versículo 16. Quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, a mim rejeita. E quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Veja a autoridade da igreja. A autoridade que Jesus deu aos apóstolos. Pedro, como o primeiro papa, e os outros apóstolos enviados para levar a palavra de Deus. E Jesus edificou aqui a sua igreja. Essa igreja foi fortalecida, consumada ali na cruz, quando Jesus morre, né? Capítulo 19 do Evangelho de Jesus Cristo segundo João, versículo 25, 26, 27. E Atos capítulo 2, a igreja nascente em Pentecostes, que é a força para se expandir para o mundo. Observamos aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, de versículo 28. Paulo escreve, essa escrita aqui foi Lucas que escreveu, né? Que era discípulo de Paulo. Diz assim: cuidai de vós mesmos e de todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispo para pastorear a igreja de Deus, que ele adquiriu com seu próprio sangue. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12. Aqui também, voltando aqui um pouquinho, Lucas 12, vou ver aqui, Lucas 12, Lucas 12, 32. Não tem mais pequeno rebanho, porque fois do agrado de vosso Pai dar-vos o reino. Então essa é a autoridade da igreja. A igreja católica, apostólica, romana. A igreja primitiva é a igreja católica. Ouvimos aí muitas afirmações, muitas mentiras, em dizer que a igreja primitiva não era católica. E sim, a igreja primitiva nasceu católica e sempre foi católica. O primeiro bispo em Jerusalém foi Santiago. Na Antioquia foi Pedro. E se expandiu para o mundo inteiro, para Roma. Então, a igreja católica é a igreja edificada por Cristo. E só existia a igreja católica. Até o ano 1517, a igreja, essa é a igreja católica. A partir do movimento protestante, o Martinho Lutero, é que veio essas outras denominações. Até antes só existia o cristianismo, a igreja católica, o islamismo, que nasceu em 622, em Meca, com o profeta Maomé, e o judaísmo. Muitos judeus se converteram ao cristianismo e muitos que permaneceram judeu. Judaísmo. E não aceitou Jesus como Cristo, como Salvador, como Messias, e ainda espera a sua volta. Então, primeiramente o judaísmo, né? Foi a base, o cristianismo, e depois o islamismo, o Islã. Assim, então, até 1517, a igreja católica lutou, passou por um momento difícil, quando os bárbaros invadiram Roma em 476, quando o Império Romano caiu aqui no Ocidente, e a igreja que teve o maior trabalho de converter os bárbaros, converter eles. A igreja passou por um momento difícil na Idade Média e permaneceu, porque Jesus falou: as portas do inferno não poderão vencê-la. Tudo que é ligado na terra estará ligado no céu, e tudo que é ligado na terra estará ligado no céu. Isso é o poder da chave que Jesus deixou na sua igreja. Você veja quantos impérios se levantou, já foi derrubado. Império persa, Império babilônico, Império egípcio, Império assírio,
Império Romano, tantos os impérios já foram dominador do mundo e hoje não existe mais. E a Igreja Católica, mais de 2000 anos, que permanece firme. Tentaram destruir por fora, não conseguiram. Tentaram destruir por dentro, não conseguiram. Estão infiltrados dentro, mas não conseguem. Vem a maçonaria, vem a Illuminati, tantas outros ataques para destruir a igreja, não conseguiu, porque a igreja de Cristo, a porta do inferno não tem poder sobre ela. Então essa igreja primitiva, nascente, se expandiu tanto no Oriente como no Ocidente, a igreja católica, apostólica, romana. Não tenha medo de dizer, o fundador da minha igreja é Jesus Cristo. Ele ficou a igreja católica. Como ele fala para Pedro, tu és Pedro, e sobre essa pedra ficaria a minha igreja, em singular. Então, se ele é fundador da igreja católica, ele é católico sim. Jesus Cristo é católico. Não fique chateado, não fique magoado comigo, eu não estou atacando você não. Nenhuma religião. Apenas estou defendendo a minha fé, aquilo que a igreja ensina. Não tenha medo de professar a sua fé. Quer dizer que o meu Jesus é católico. E essa fé que nós professamos. Essa catequese apologética deixa muitas pessoas tristes, né? Revoltada, mas não é para ficar. Porque até o ano 1517 não existia a igreja católica. Então, os outros vieram depois, não respeitando, mas temos que defender a nossa fé, é realidade, né? Se você entrar no Google, pergunte. Tal fulano, Edir Macedo, Valdomiro Santiago, Davi Miranda, quem são os fundadores dessas igrejas, ele vai encontrar a data, o ano. Agora pergunta a igreja católica. Onde é que vai dizer? 33 do século I, verificada por Jesus Cristo. A minha igreja é só uma, verificada por Cristo é só uma. Tá? É uma igreja que você vai encontrar as características dessa igreja. Uma, santa, católica e apostólica. A igreja de Cristo. A igreja de Cristo, ela tem uma só doutrina, ela tem uma só liturgia, ela tem um apostolado e uma sucessão apostólica. Essa é a igreja verdadeira de Cristo. Amém? Está visto e permanecido em nome do Pai, do